John Parker parecia ter uma vida perfeita em Crown Point, Indiana. Ele e sua esposa, Judy, estavam à frente de um negócio próspero, vendendo aspiradores Kirby. Com uma vida familiar aparentemente ideal, eles criavam seus filhos em um ambiente de sucesso. No entanto, a realidade era bem diferente. Em 17 de abril de 2003, Judy ligou para o 911, relatando que John havia sido baleado do lado de fora de seu carro. Ela contou às autoridades que ouviu 2 tiros e viu uma figura não identificada vestida de preto fugir do local. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de vida de John Parker. Nascido em 1970, ele tinha pelo menos um irmão e cresceu em Indiana, em uma família de classe média. Desde jovem, John demonstrava espírito empreendedor e uma grande vontade de se aprimorar e conquistar sua independência. Após concluir o ensino médio, ele rapidamente buscou maneiras de ganhar dinheiro. Seu primeiro emprego foi como assistente de garçom em um restaurante, mas não durou muito tempo por razões desconhecidas. Frustrado com o trabalho, ele decidiu seguir em frente. Determinado a encontrar seu caminho, John descobriu sua verdadeira vocação nas vendas. Começou a trabalhar como vendedor porta a porta de aspiradores Kirby. No início, sua família não levava a sério seu novo emprego, mas John rapidamente provou que estava no caminho certo. No final de seu primeiro ano, ele já era o vendedor número 1 da região e um líder em seu campo. John não se contentava em apenas trabalhar longas horas. Ele também se tornou uma inspiração e um guia para outros vendedores, sendo reconhecido por suas realizações em reuniões de empresa. A tragédia que se abateu sobre John e sua família chocou a todos que conheciam sua determinação e sucesso. A história de John Parker, marcada por ambição, trabalho duro e um destino trágico, revela que nem tudo é o que parece ser. Foi nessa época que John conheceu Judy, uma jovem de 20 anos nascida em outubro de 1969, no Texas. Vinda de uma família de baixa renda com 3 filhos, Judy era extremamente extrovertida. Mesmo sem estar à procura de novos vendedores, John ficou impressionado com a confiança de Judy, que o convenceu de seu talento para vendas. Judy já tinha uma história de vida intensa. Aos 14 anos, com o consentimento dos pais, casou-se e aos 20 já era divorciada com 2 filhos, Christina e Daniel Hicks. John decidiu dar uma chance a essa determinada jovem e tornou-se seu mentor nas vendas de aspiradores de pó Kirby. Judy não apenas garantiu seu lugar na equipe de vendas de John, mas também conquistou seu coração. Em pouco tempo, iniciaram um relacionamento romântico. A vida de John parecia perfeita. Ele era um vendedor de sucesso, um treinador admirado e tinha o apoio de Judy tanto na vida pessoal quanto profissional. Com essas bases sólidas, decidiu abrir seu próprio negócio em Michigan, vendendo e oferecendo serviços para aspiradores Kirby, além de ministrar treinamentos para novos vendedores. A empresa de John rapidamente se destacou na área e ele sempre atribuiu seu sucesso ao apoio de Judy. Em 1992, com a carreira consolidada, o casal se casou. Nos anos seguintes, dedicaram-se a demonstrar o que um bom vendedor poderia alcançar. Tiveram 2 filhas, Tiffany e Erica, totalizando 4 filhos na família. A cada mudança de residência, buscavam sempre um lugar melhor, proporcionando uma vida de luxo e conforto para as crianças, incluindo excelentes escolas, carros de luxo e frequentes férias. Inicialmente, John não teve problemas com os filhos de Judy. Christina era uma menina doce e Daniel, embora travesso e hiperativo, não causava grandes preocupações. A família Parker desfrutava de uma boa casa, ótimas escolas e uma vida confortável, resultado do trabalho árduo de John e Judy. No entanto, conforme as crianças cresceram, os problemas começaram a surgir. Christina escolheu amigos problemáticos e começou a beber e supostamente usar drogas. Daniel, aos 13 anos, também começou a se desviar, tornando-se rebelde e mal acompanhado. Um incidente envolvendo Daniel ocorreu quando ele pegou o carro de John e, junto com amigos, danificou várias caixas de correio na vizinhança. No dia seguinte, John foi de casa em casa, pagando pelos danos para evitar que seu enteado fosse denunciado à polícia. Além disso, John foi chamado à escola de Daniel por problemas de comportamento, o que acabou gerando tensão entre eles após John ter batido no menino. Depois de 9 anos juntos, Judy decidiu levar a família ao Texas para mostrar o lugar humilde onde cresceu e apresentar um de seus irmãos. Durante a viagem ao Texas, Judy desabafou com seu irmão sobre os problemas no casamento,
afirmando que John maltratava seus filhos. Na verdade, Judy não reconhecia que seus filhos mais velhos estavam enveredando por um caminho ruim e sempre tomava o partido deles, o que só aumentava a tensão familiar. A situação piorou quando John começou a desconfiar da fidelidade de Judy, suspeitando que ela tinha um caso com um funcionário da empresa. Fiel ao seu estilo de ação, John instalou câmeras no escritório para confirmar suas suspeitas. Quando obteve provas irrefutáveis da traição, o mundo de John desmoronou. Seu comportamento, antes alegre e cordial, mudou drasticamente. Ele começou a beber e, sob o efeito do álcool, as discussões com Judy se tornaram frequentes e violentas. John também passou a ser rude com os filhos. Em um incidente, ele espancou sua filha Tiffany com um cinto, porque a professora informou que ela não havia feito o dever de casa. No dia seguinte, ao ver as marcas, a professora chamou o serviço social. Antes da chegada dos assistentes sociais, John ameaçou os filhos, dizendo que, se quisessem continuar vivendo a vida luxuosa que tinham, não deveriam falar nada sobre a surra. Tiffany culpou seu meio-irmão Daniel pelo incidente, e ele não negou. O mau humor de John afetava não apenas sua família, mas também seus funcionários e clientes, que sofriam com suas explosões de raiva. Na tentativa de salvar o casamento e se afastar da infidelidade de Judy, John decidiu mudar a família para uma área exclusiva em Crown Point, Indiana. Mesmo ainda amando Judy e esperando um novo começo, a situação só piorou. Judy começou a cuidar mais de sua aparência, emagrecendo e mudando seu visual, enquanto John deixou a barba crescer, começou a fumar e se vestia apenas com jeans. Distraído e desmotivado, o negócio começou a sofrer, quase levando a empresa à falência. Ele teve que vender seu barco para se manter financeiramente. Rumores no escritório indicavam que Judy estava tendo um caso com um homem chamado Jeff. A vida de John, que parecia perfeita, desmoronava diante de seus olhos, com sua família e empresa em crise. O braço direito de John, embora os rumores não fossem confirmados, apenas adicionou combustível aos desentendimentos. Em determinado momento, Judy informou que queria o divórcio, mas a separação não seria fácil. John sentia que havia dado tudo a ela, tirou-a da pobreza, aceitou seus filhos e a encheu de mimos. Acima de tudo, a amava profundamente, quase a ponto de idolatria. Porém, essa paixão se transformou em ressentimento, e ele começou a cortar todas as fontes de dinheiro de Judy. Deixou claro que, se ela o deixasse, sairia sem nada. Sua arma secreta era a gravação que confirmava a infidelidade dela com o funcionário do escritório. Esse era o cenário no início de 2003, e as tensões entre o casal afetavam profundamente os filhos, cujo comportamento só piorava. Tiffany passou as férias de castigo porque, junto com uma amiga, havia iniciado um incêndio no terreno da escola. A situação culminou em 17 de abril de 2003, quando John e Judy saíram para jantar, talvez tentando encontrar uma solução para seus problemas ou apenas buscando aliviar a tensão. Depois do jantar, ligaram para casa para verificar as crianças e informaram que voltariam em breve. Christina pediu que passassem no escritório para pegar um caderno esquecido. Saindo do restaurante, eles foram até a empresa. John aproveitou para levar as sobras do jantar para Jeff, que supostamente estava trabalhando até tarde. O casal chegou ao escritório, localizado em uma área industrial deserta, pouco antes das 22 horas. Ambos entraram no escritório. Enquanto John conversava com Jeff, Judy pegou o caderno da filha e voltou para o carro estacionado do lado de fora. Minutos depois, John saiu do escritório, abriu a porta traseira do lado do motorista para procurar algo no veículo, quando dois estrondos altos foram ouvidos. John desabou no chão do estacionamento. Imediatamente, o 911 recebeu ligações de Judy e Jeff. Em casos como esse, unidades policiais e de assistência médica chegaram ao local em poucos minutos. Infelizmente, John, de 33 anos, havia sido baleado na nuca e foi declarado morto no local. Ao interrogar Judy, que estava dentro do carro no momento do incidente, ela pouco pôde contribuir. Contou que estava sentada quando o marido saiu do escritório, abriu a porta traseira do lado do motorista e, em seguida, ouviu 2 detonações. Judy relatou que, ao ouvir os tiros, instintivamente se abaixou para se proteger, escondendo-se atrás do assento. Quando finalmente ergueu a cabeça, vislumbrou apenas uma figura vestida de preto fugindo. A carteira de John estava desaparecida, sugerindo inicialmente um roubo. No entanto,
Quanto mais a cena era analisada, mais dúvidas surgiam na mente dos investigadores. Ninguém além do casal sabia que estariam naquele local específico. Assim, diversas perguntas surgiram. Por que alguém cometeria um assalto aleatório em uma área industrial deserta à noite? Se fosse um roubo, por que primeiro matariam John e só depois pegariam sua carteira, enquanto ele ainda usava um Rolex de ouro de $20.000 e outras joias visíveis? Por que o assaltante não procurou pelos bolsos dele, como é comum nesse tipo de crime? Essas perguntas deixaram os investigadores com mais dúvidas do que respostas. 2 cápsulas de bala foram encontradas na cena, confirmando o relato de Judy sobre os 2 tiros. Um dos disparos matou John quase instantaneamente, enquanto sobre o outro tiro não havia informações oficiais. Com essas incertezas, os investigadores começaram seu trabalho, iniciando com o depoimento de Judy. Judy mencionou que, algum tempo antes, seu marido havia tido uma discussão com um funcionário da empresa e identificou o homem. Fora isso, não forneceu mais nada de relevante. Jeff, por sua vez, também não ajudou muito. Ele estava no escritório e, ao sair ao ouvir os tiros, já encontrou John caído. Enquanto isso, as autoridades entraram em contato com os Parker e Christina atendeu a ligação, sendo informada sobre a morte do padrasto. Com a hipótese de roubo praticamente descartada, os detetives voltaram sua atenção para o círculo de John, começando pelo funcionário ressentido. Confirmou a discussão, mas disse que ela havia sido resolvida amigavelmente. Ele também apresentou um álibi, que foi verificado e considerado sólido. A investigação então se expandiu, abrangendo quase todos os próximos a John, parceiros de negócios, funcionários, concorrentes e até amigos e familiares. A única interação ligeiramente suspeita foi entre Judy e o gerente-geral da empresa, mas não havia provas substanciais contra eles. O comportamento de Judy no funeral do marido também foi intrigante. Comentários mencionavam que ela parecia alegre e socializava com amigos, em um contraste marcante com a atitude de luto esperada. O comportamento do ex-marido de Judy, pai de seus 2 filhos, também chamou a atenção quando ele foi visto lendo tranquilamente um jornal durante o funeral de John, apenas 4 dias após o assassinato. Daniel, de 15 anos, foi levado para interrogatório sob suspeita de envolvimento no crime. Essa suspeita surgiu de um incidente ocorrido 6 meses antes, quando membros de gangue informaram à polícia que Daniel havia pago a eles para matar seu padrasto, John. Apesar de afirmarem que nunca tiveram a intenção de seguir adiante e apenas guardaram o dinheiro, a polícia considerou a história improvável, confiscando o dinheiro e registrando o incidente sem tomar outras ações. No entanto, após o assassinato de John, os investigadores revisitaram o possível envolvimento de Daniel. Durante o interrogatório, ele confessou ter pago indivíduos para ferir John, não para matá-lo, mas para quebrar suas pernas. Apesar de deter um dos jovens, Daniel foi liberado após 9 dias devido à falta de evidências substanciais e seu status de menor. Mais tarde, foi revelado que John tinha problemas com os filhos de Judy, levando a uma investigação mais profunda sobre Daniel e despertando suspeitas sobre a filha de Judy, Christina, de 17 anos. Christina negou qualquer envolvimento quando questionada, e o suposto plano de eliminar John não levou a lugar algum. Dado que ambos os adolescentes demonstraram desejo de prejudicar John, os investigadores se perguntaram de onde vinha o dinheiro para esses esquemas, suspeitando que Judy fosse a única fonte possível. Investigações adicionais revelaram que o relacionamento entre John e Judy havia se deteriorado significativamente antes da morte dele, com pelo menos um caso de infidelidade de Judy vindo à tona. No entanto, fontes indicaram que John não tinha intenção de deixar sua esposa e buscava maneiras de salvar o casamento. O principal motivo de Judy para atacar seu marido parecia ser financeiro. Os detetives descobriram que John tinha 2 apólices de seguro de vida, totalizando $1 milhão. Judy tentou reivindicar esse dinheiro após a morte do marido, mas a companhia de seguros inicialmente se recusou a pagar, citando a investigação em andamento. A situação foi ainda mais complicada pelo pai de John, que suspeitava do envolvimento de Judy na morte de seu filho. Apesar dessas pistas, o caso estagnou com apenas evidências circunstanciais disponíveis. A vida mudou drasticamente para a família Parker. Judy quase nunca estava em casa, aparentemente ocupada com seu novo parceiro, o empresário de confiança de John, Jeff. Na ausência dela,
Os irmãos mais velhos cuidavam de suas meias-irmãs mais novas, Tiffany e Erica. Meses depois, Judy e Jeff decidiram se mudar para outro estado com as filhas mais novas de John, enquanto Daniel foi morar com seu pai biológico e Christina permaneceu na casa, agora grávida e com um namorado. Embora a investigação tenha chegado a um impasse, as autoridades mantiveram o caso aberto, revisitando regularmente os arquivos na esperança de encontrar algo substancial. Essa persistência foi recompensada quando uma nova pista surgiu, renovando as esperanças de resolver o caso. Investigando colegas de escola de Christina e Daniel, os detetives descobriram que ambos haviam adquirido uma arma de fogo. Essa informação levou a polícia a investigar um terreno da família, onde Christina praticava tiro. Durante a inspeção, os investigadores encontraram vários invólucros de bala. Esses invólucros foram analisados em laboratório e se descobriram compatíveis com aqueles encontrados na cena do crime de John. Em 2007, novas informações surgiram através de um oficial de narcóticos que estava investigando o ex-namorado de Christina. O ex-namorado, preso por envolvimento em um caso de drogas, buscou clemência, revelando uma conversa em que Judy mencionou que foi seu filho Daniel quem atirou em John. Confrontada com essa informação, Christina, agora com 21 anos e vinculada à arma usada no crime, começou a falar. Ela admitiu ter comprado a arma e chamou seus pais ao escritório na noite do incidente, sob o pretexto de pegar o dever de casa esquecido. Christina confessou que fazia parte de um plano para matar John, com seu irmão Daniel designado como o atirador. Daniel, de 19 anos, foi localizado e detido no Arizona. Confrontado com as novas evidências balísticas e o relato de sua irmã, ele prontamente confessou ser o responsável pelo tiro que matou John. No entanto, ele alegou que Judy, sua mãe, era a mentora por trás do plano. Daniel revelou que Judy havia falsificado cheques da empresa para reunir os fundos necessários para contratar assassinos, roubando um total de $7.500. Quando o plano inicial falhou porque os contratados pegaram o dinheiro sem completar o trabalho, Judy instruiu Daniel a usar a arma comprada. Daniel afirmou que foi ideia de Judy criar o pretexto para sair de casa naquela noite, fazendo a ligação sobre o dever de casa. Ele admitiu ter atirado em John uma vez na cabeça e que o segundo tiro foi um disparo acidental enquanto procurava a carteira de John, seguindo as instruções de sua mãe. Daniel também revelou que Judy mandou que ele e Christina voltassem para casa sem alertar suas irmãs mais novas, tarefa facilitada por Christina, que manteve as meninas ocupadas com a televisão. Os irmãos alegaram que sua mãe os convenceu a cometer o crime, afirmando que eram vítimas de abuso por parte de John e prometendo-lhes uma vida melhor, com mais dinheiro e liberdade. Também foi revelado que essa não foi a primeira tentativa de Judy de matar o marido. Ela havia tentado envenená-lo anteriormente, o que resultou em uma breve hospitalização para John devido a uma aparente intoxicação alimentar. Até o final de 2007, Christina e Daniel foram formalmente acusados de assassinato e conspiração. Christina se declarou inocente da acusação de conspiração e foi libertada sob fiança alguns meses depois, em março. Em 2008, Daniel, então com 20 anos, se declarou culpado de conspiração para matar seu padrasto e fez um acordo para confessar sua culpa e implicar sua mãe no crime. Em troca de sua cooperação, a promotoria decidiu não acusá-lo do crime mais grave de homicídio, mas ele ainda enfrentaria uma pena de 20 a 25 anos de prisão. Daniel revelou que quase um ano antes do incidente, quando tinha 14 anos, sua mãe e irmã lhe pediram para ajudar a matar John. Ele detalhou como sua mãe lhes deu dinheiro para comprar uma pistola e forneceu roupas pretas, luvas e uma máscara para usar no dia do crime. Ela também o instruiu a tomar um banho completo ao retornar para casa para eliminar quaisquer vestígios de pólvora. No final, Judy assumiu a responsabilidade por descartar a arma, as roupas usadas e a carteira do marido. Enfrentando o inevitável, em julho de 2009, 6 anos após a morte de John, Judy se entregou às autoridades e concordou em se declarar culpada de conspiração para cometer assassinato, reconhecendo seu papel no planejamento, execução e encobrimento do crime. A promotoria solicitou que ela fosse condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 28 anos e um máximo de 35 anos. Judy, próxima dos 40 anos, foi condenada a 33 anos de prisão no final de agosto de 2009.
No mês seguinte, Daniel foi sentenciado a 23 anos de prisão. No início de outubro, Christina, que acabou se declarando culpada por ajudar um criminoso, recebeu uma pena de 5 anos. Relatórios de imprensa indicam que Daniel foi libertado em 2017, após participar de um programa de transição comunitária, e escolheu viver discretamente depois disso. Christina cumpriu 4 anos de sua sentença e foi libertada em 2013, mas tragicamente morreu de overdose de drogas logo após sua libertação. Este caso é marcado pela ganância. Apesar das dificuldades iniciais e do sucesso posterior de Judy, seu desejo insaciável por mais a levou a cometer crimes hediondos. Suas ações não apenas destruíram um empresário de sucesso, mas também impactaram em seus 4 filhos, levando 2 deles à prisão e deixando os mais novos sem pai e mãe.